Bem-vindo à série onde estamos personalizando aqui um Volkswagen Fusca. Batizamos ele de Ferrusca. Por quê? É uma mistura de Fusca com ferrugem, que é o que mais tem nesse carro. Além de mim, Henrique Carvalho também estão participando, minha noiva Daiane Pimenta e seu tio Lucas nesse desafio. Daiane é idealizadora do projeto, aqui manda em tudo, e o Lucas com seu inseparável abadá, que tem aquele detalhe com lixa e fita, e eu com cortes e cortes. E o que a gente vai fazer com esse Fusca é algo bem louco. Navegando pela internet vimos um Fusca bem diferente. Aí descobrimos que esse Fusca não existe. A ideia aqui é trazer o Fusca do Robert Design para a realidade. Eu acho que vai ser muito louco. E cara, eu tô bem curioso para saber como que vai ficar esse projeto. Estou mais curioso que vocês, porque a gente vai começar agora. Então já se inscreva para não perder nenhuma série do projeto Ferrusca. No último episódio começamos a estruturar a parte central do teto do Ferrusca com chapa de aço. Tivemos que retirar a saída de ar do motor para o futuro aerofólio. Também quebramos bastante cabeça no protótipo de abertura do teto. É isso aí, galera, continuando aqui o projeto Ferrusca, voltando atrás em uma das partes. Isso aqui não estava me agradando. Eu falei no vídeo passado que isso aqui tinha que ficar para frente, estava mais ou menos aqui para frente da porta. Então voltei atrás, recuei ela um pouco, agora eu vou ver como que eu vou fazer para essa parte chegar tendo um vidro, para não dar um vão ali e entrar água. Agora sim ficou até mais bonito, cara, mas eu sei que vai ser difícil a gente conseguir alinhar esse vidro com isso. Vai dar um vão, mas a gente vai tentar disfarçar. É melhor disfarçar ali interno e escondido do que ficar bem aparente de fora, ia ficar estranho. Então, já que eu volto aqui, a gente resolve. Agora eu estou vendo a parte do teto. Estou pensando em tirar essa ponta aqui e fazer um encaixe do nosso teto aqui. Estou vendo também se vai ser em lona ou se vai ser um teto rígido. Vai depender tudo se vai caber aqui na hora de fazer o sistema automático. Aqui já tem um encaixe aqui. Eu vou tentar replicar isso aqui desse lado para fazer um encaixe certinho e fazer o esquema da água ir embora na hora que chover. São detalhes que faz grande diferença no final do projeto, que se a gente não levar em consideração agora, com certeza vai dar problema. Então é isso aí, bora. É isso aí, pessoal, vocês viram que eu tive um problema aqui. A gente cortou o teto de acordo com a coluna estava antes. A coluna estava para frente e o teto parava, igual tá aqui. Eu tive que chegar agora para a gente colocar o teto. Então foi dois problemas. O teto agora ficou pequeno porque a gente afastou a coluna. E agora o teto não encaixa. Pode ver que aqui eu fiz o encaixe, ficou até legal aqui. Mas o teto aqui não está batendo, porque o teto é original do que era antes. E a gente modificou a coluna, modificou a frente. E ele está ovulado, alguns cantos assim não está igualando, ele aqui tudo errado. Então vou ter que consertar isso aqui agora, mas cara, na hora que a gente tirou o teto ali, mano, ficou da hora demais. Já começou a dar o formato. Eu já cortei aqui pra gente ir ajustando o teto.
No modelo do Robert lá, aqui continua o original do Fusca, mais arredondado. Mas quando chega aqui já fica reto, a gente já tem um conflito, ó. Já comecei a repartir aqui pra gente deixar essa face reta e ajustando aqui, ó. Aí vai começar arredondado e ficar reto. Vou mostrar no desenho pra vocês. Cara, é muito louco, olha aqui. Ó, aqui tá redondo, ó. Tá vendo? E aqui, aonde tem um... Aqui é reto, ó, tá vendo? Olha lá o encontro do teto e a parte de cima aqui. E ele é, tipo, arredondado em cima. Cara, é muito louco. Eu não sei como vamos fazer isso, porque a frente é arredondada e a traseira reto. É difícil, cara. Por isso, qual que é a ideia? A gente vai tentar fatiar o teto em várias partes, para ele ficar mais plano. Então vamos tentar aqui. Retiramos o teto, fizemos aqui uma armação por baixo bem estranho. Cara, tá bem sinistro isso aqui. Foi a última forma da gente deixar isso aqui rígido, estruturado. Qual que é a ideia agora? Tínhamos uma ideia, o Cluquinho andou pensando em fazer isso aqui de lona, até falei. Mas pensando bem, cara, não, vamos fazer um teto rígido mesmo. A gente mediu, fez toda a medição de cabeça ali, né? Diferente de cabeça, né? Aí chega na hora, dá errado. Não, a gente mediu com a trena tudo certinho. A gente imaginou o braço, fez alguns testezinhos ali, o braço eletrônico vai guardar. Ou seja, esse teto desse tamanho, ele cabe lá no compartimento. Então vamos fazer rígido. Só que para fazer rígido, do jeito que está aqui, se a gente for restaurar ele na chapa, na lata, vai ficar pesado. Então é muito pro motor. A ideia foi fazer isso aqui de fibra. Aí o Cluquinha vai agora consertar ele, deixar ele no jeito. Isso aqui vai servir de matriz, vamos tirar o molde e fazer um teto leve em fibra, vai ser bem mais leve. E depois também vai ter parte interna de forro, algumas coisas, então de fibra vai ser melhor, cara. Aí a gente vai colocar ali, muito trabalho. Isso aqui tá dando trabalho, é muito difícil. Bom, então pessoal, vou mostrar para vocês que mais uma mudança de plano. Essa parte traseira aqui eu ia fazer tudo em metal, mas como a gente está fazendo essa parte aqui que vai saltar juntamente com o vidro, fazer isso aqui de chapa de aço, chapa de ferro não vai ficar legal porque vai ficar muito pesado. E a gente não quer nada pesado para isso aqui levantar, senão vai forçar muito o motor e vai forçar também a alavanca que vai fazer isso aqui subir. Mesma coisa aconteceu com o teto, ia ficar muito pesado, o Luquinha já está ali fora fazendo a parte de fibra dele. E agora eu fiz aqui a armação, vocês vão ver como que eu vou transformar esse esqueleto aqui em uma peça em fibra. Vai ser bem interessante, acompanhe aí. I don't know if I'm changing over in the moonlight. I can't kill this feeling sober, so it starts to come alive. I don't know what starts to control me. I'll let it go, another soul is underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. With our back against the wall, just feed the beast and you'll see. Wait for me.
É isso aí então, pessoal, como eu falei, as partes móveis serão em fibra de vidro e as partes que são fixas vai continuar de metal mesmo, como essa parte aqui de estrutura vai continuar metal, essa parte aqui vai continuar de ferro mesmo, tudo no seu devido lugar. Agora as partes que vai ter que subir, isso aqui vai ser de fibra, então eu já laminei aqui, usei um tecido, um pano que estica, assim eu consegui fazer a moldagem em cima da armação de ferro, ficou bem legal, coloquei fibra de vidro em cima, fiz aqui 3 camadas, nem secou ainda, já tá duro, hein, cara. O legal é que a fibra de vidro, além dela ser resistente, ela é bem leve, isso aqui vai ajudar a gente. Agora o teto aqui, o Luquinho passou uma massa, ele tá servindo de matriz, a gente vai colocar fibra de vidro em cima, retirar o molde, depois desse molde a gente vai tirar uma peça em fibra, sem massa, sem peso, sem nada. Só que olhando assim, cara, sei lá, não sei se vocês conseguem perceber, como eu falei no arquivo lá do Hobbit, no projeto 3D, aqui é arredondado no teto e essa parte traseira é reta. O que a gente fez? Vamos acompanhar. O teto aqui é ovulado e aqui é reto. Deu o efeito amassado no nosso teto. Ficou bem estranho mesmo. Eu não esperava por isso. O teto fora do carro é bonito. Ele começa ovulado, vai em reta assim, legal, né? Fica certinho. Mas quando a gente colocou aqui em cima do carro, matou o nosso design. Olha só que beleza. Agora a gente tem uma missão. Nossa missão é conseguir alinhar esse teto para tirar um molde perfeito. Qual que é a nossa ideia? Colocar massa aqui em cima para trabalhar na matriz para depois sair o molde. Oi? Isso, a Daiane deu a ideia da gente mostrar a diferença. Você vai de lá, Luquinho. Luquinho aí ajudando na filmagem. Olha aí. Tá vendo? Assim a gente tira o amassado. Esse espaço da varetinha e o teto é o que vai ser completado de massa. Mas calma, a massa não vai ficar aqui. Isso aqui é só uma matriz, vocês vão entender mais depois do processo. É um processo delicado, um processo demorado que a gente vai executar agora. Escape from this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. Pessoal, falar para vocês, deu certo e não deu novamente. Bom, a gente conseguiu alinhar o teto aqui com o gesso, pra gente ter uma noção e depois tirar o molde como eu falei, mas olhando assim, cara, não tá legal, ainda tá amassado. Sei lá, cara, a traseira é muito reta e a frente aqui é muito arredondada, a gente vai ter que mexer novamente nesse teto. Coloquei gesso aqui em cima, até oxidou ali um pouco a lata, vamos ter que arrumar isso. Cara, vamos desmontar tudo e refazer essa parte do teto aqui. Tá complicado. Nossa, que peso, cara. Pesado. Tá louco? Parece que foi pedra aqui, ué. Literalmente. Tirei aqui uma parte do teto que estava ovulando, estava dando todo o trabalho pra gente, que não estava ficando legal. Olha aí, parece que já melhorou bastante, cara. Olha aí, já tá com uma visão bem mais agradável. Legal, hein, cara, legal. E aí, Luquinho, depois de tanto trabalho, você acha que vai agora ou não? Agora vai, tô ficando bem melhor agora.
É isso aí, galera. Vim aqui na loja comprar aqui uma madeira Eucatex que a gente vai fazer um molde lá na oficina. E cara, olha só o que eu fiz aqui. Olha aí, Dai, o que eu fiz. Olha o serviço. Só gambiarra. Não, olha aqui, a gente marrou com um barbante aqui. Coloquei o abadá do tchuluquinho aqui pra não cortar, uma camisa de lá. O Eucatex é gigante. Olha aqui, cara. Só que tem um porém. Sabe qual que é o porém, Dai? Eu varrei a porta junto e agora? Como que eu vou entrar? Você se trancou aí fora. Nossa, cara, que viagem. A Dai não vai segurar aqui pra gente a câmera. Eu vou ter que entrar pra janela, velho. Ô, gente, tem um Deixa porém. eu ver se tem ninguém olhando. Olha aqui pra vocês verem. O menino tá com torcicolo. Peguei peso Até errado. comprei. Até comprei aqui aqueles. Pescoço durinho, mas eu vou entrar pra janela, bora. Nossa, quebrou o retrovisor. Se quiser ainda, te espero lá no barracão, né? Socorro, ladrão! Henrique vai quebrar o retrovisor, Henrique. Henrique, você vai quebrar o retrovisor, Henrique. Ai, ai. Você não serve pra ter aqui esse carro que você tem que entrar pela janela. Olha os caras olhando, velho. Que Sim. carro que entra pra janela? Aquele de corrida, sabe? Conversível. Tem não, hein? Aquele de corrida lá que tem uma telinha aqui no vidro, eles têm que entrar por ali. Quem conhece esse carro que o Hugo tá falando, comenta aí, porque eu nunca vi. Não viram? A madeira tá aqui. Dai, você vai ter que ajudar a segurar aí pela janela. Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. Mais uma mudança de planos. Isso aqui é de chapa, a gente vai ter que mudar. Agora a gente estudou bastante. A gente vai ter que mudar isso aqui. Vamos cortar isso aqui. Ela tem que fazer a função de levantar e abaixar. Como eu falei, parte móvel em fibra é melhor. A gente vai ter que mudar isso aqui para fibra. Já fiz todo o projeto no computador, a gente estudou certinho como que vai ser o funcionamento. Então vamos ter que fazer isso aqui em fibra. Só que para fazer isso aqui em fibra, a gente já comprou ali um material Eucatex, igual vocês viram a gente trazendo ali no carro. Foi uma dificuldade de trazer, é uma chapa grande e barata, cara. A possibilidade disso aqui da gente fazer é muito viável. R$40 vem uma chapa de 2 metros por 1,20, olha só que da hora. Já imprimi aqui os planos. Para quem acompanha o canal aí do outro carro, a gente faz isso aqui tudo no computador, fica em planos 2D. Pega o 3D, passa para 2D e monta. Então a gente vai fazer isso agora. Eu, Coloquinho, vai montar essas folhas A4, recortar a madeira e fazer uma matriz para depois tirar o molde em fibra daquela coluna ali. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. É isso aí, pessoal. O projeto tá difícil demais. A responsa é muito grande construir um carro desse. Tem muita gente que tá esperando esse carro pronto e é um carro bonito. E isso tá gerando muito estresse para mim. E eu notei também que esse estresse tá me dando queda de cabelo. Tem até uma falha aqui que apareceu, cara. Eu não sei se tem a ver, mas é uma falha muito feia. Isso tá me incomodando. E também eu tenho queda de cabelo na família. E isso não sei se tem a ver também. Então eu já quero me cuidar um quanto antes. Eu quero mostrar um produto para vocês. Aqui o produto chegou bem rápido, cara. Olha aqui, vem numa embalagem bem discreta mesmo, cara. Aqui, ó. Vou tirar agora. Vem um lacrezinho muito bem embalado, cara. Gostei demais. Primeira coisa que eu gosto em produto quando chega é se a embalagem está bem feita. E aqui, cara, a gente já não decepciona com isso. Oh, caralho, por dentro, cara.
Que da hora. Ó, sua dose de cuidado diário chegou, manual. Ó, vem todas as instruções de uso. Olha aqui que legal, cara. Ó, o passo a passo aqui. Ah, não, agora sim. Ó. Nossa, vem tudo certinho, cara, vem tudo certinho. Olha o cuidado, cara, olha aqui. Ah, os produtos. É isso aí, galera, ó, veio todos os produtos. Agora eu vou mostrar pra vocês como pedir e como usar isso aqui, hein, ó. Mano, muito bonito, muito da hora mesmo, gostei, cara. Nossa, tô muito feliz, muito bonito, muito bonito. Vamos lá então, vou explicar para vocês. Você acessa o site da Manual, que vou deixar aqui na descrição, responde um questionário com seu histórico médico e o problema de queda capilar e recebe uma recomendação de um tratamento. Suas informações vão para um médico especialista da plataforma e o paciente pode comprar um plano de tratamento totalmente personalizado para o seu problema. Tudo online, muito simples e prático. É, só assim mesmo com essa correria aqui da oficina. E pessoal, a Manual é uma empresa britânica que oferece tratamento para calvície em estágios iniciais e mais avançado, com acompanhamento médico virtual, já otimizando tempo e dinheiro em espera em clínicas de tratamentos caros. O atendimento é um produto personalizado com calvície masculinas a partir de R$ 25,00 ao mês e com frete grátis. E além disso tudo, quero deixar um presente para vocês. Aqui na descrição vai ter um cupom de desconto, HC50. Na primeira compra você ganha já a metade do preço. A oportunidade está aí, pessoal. Ó, produto bom, preço bom e além de tudo tem frete grátis, sem sair de casa, acompanhamento médico. Então tá tudo na descrição. Aproveita e usa o nosso cupom de desconto para ganhar a metade do preço aí. Got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, baby. We're running in the jungle of love. Jungle of love. Montei aqui então a nossa coluna em madeira para a gente tirar o molde e depois fazer uma peça em fibra. Como eu falei, isso aqui vai ter que ser móvel, vai ter uma divisão nessa parte de cima para levantar. A matriz foi feita aí com Eucatex, a gente colou tudo com cola quente, emendamos a fita, usei aqui as medidas do computador e deu tudo certo. Agora a gente vai tentar desenrolar o teto. O teto eu pensei em pegar o que era do Fusca mesmo e encaixar aqui para depois ele guardar. Só que não deu bom, cara. A curvatura dele da parte de cima não estava batendo com o nosso desenho. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer no livre. Eu tô pensando em fazer igual eu fiz aqui nessa lateral de fibra. Colocar ali uns ferros que segura pra gente jogar o tecido e colocar a fibra de vidro em cima. Assim a gente consegue uma curvatura legal acompanhando a carroceria inteira. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Coloquei aqui o tecido. A ideia é endurecer esse tecido nesse formato. Bom, não nesse formato. Agora temos que colocar a estrutura para que o teto faça aquela curva que a gente tem ali no arquivo do Robert, no projeto 3D. Aqui está sem estrutura. A ideia é estruturar tudo isso aqui e colocar o tecido com que ele fique com aquela curvinha em cima e fazendo o detalhe aqui de encaixe ao vidro. Olha só, a coluna aqui ó, já começou a dar o formato. Igual tem lá, perfeito. Esse teto ainda tá difícil, cara. Mas agora a gente já sabe o caminho. É só colocar a mão na massa
e colocar a fibra. Então é isso aí. A gente precisa tirar o molde dessa peça. Vou mostrar para vocês, olha aqui. Ficou muito legal a parte interna, usando esse mesmo método que a gente vai fazer aqui no teto. Olha aí, ó, o tecido que tá aqui, ó. Olha aí, o tecido aqui era um branco, ó. A gente vai alisar isso aqui, passar desmoldante e tirar o molde. Mesma coisa aqui, vamos estruturar, colocar resina e tirar o molde do teto e tirar o molde aqui da nossa coluna que tem aqui. Cara, tá ficando bem legal. E esse processo de fazer o molde, tirar o molde de tudo, é a mesma coisa que vamos fazer nos kits do paralama dianteiro, front lip, aqueles fender que tem aqui, a saia, aerofólio. Vai ser tudo a partir de molde. A gente está usinando com o Yuri Sander, ele tem um canal também, ele está fazendo um carro esportivo dele, um carro artesanal, tá ficando bem interessante. É legal você acompanhar o canal dele. Ele está usinando lá na máquina dele, daqui uns dias chega, assim que chegar a gente vai fazer todo esse processo de tirar o molde desse kit. Mas primeiro vamos finalizar essa parte do teto. O que será do próximo episódio? Então fica ligado aí, até o próximo vídeo. Valeu!